Olá a todos, meu nome é Fábio Calderon, eu sou médico veterinário, ultrassonografista e radiologista e hoje eu vou explicar e falar um pouquinho mais sobre o VHS e o VLAS. Quando a gente fala de VHS e VLAS, a gente está se referindo a siglas em inglês, que são medidas de referência do tamanho da silhueta cardíaca para a gente estimar se o coração está aumentado ou não. Quando a gente fala de silhueta cardíaca, está envolvido, além do coração, pericárdio, coronárias, a base dos grandes vasos, e em alguns casos também fica sobreposto com os linfonodos traqueobrônquicos, que faz a imagem da silhueta cardíaca. Então o VHS, o Vertebral Heart Score, ou size, tem diversos usos para esse S no fim, e o VLAS, que é o Vertebral Left Atrial Size. E quando o VHS e o VLAS são importantes? Quando eu preciso diferenciar se a causa de uma alteração respiratória no meu paciente ela é de origem cardíaca ou se ela é de origem pulmonar. Claro que o padrão ouro para avaliação da função cardíaca seria o ecocardiograma, porém, se a gente não tem disponível o ecocardiograma, a gente deve utilizar a radiografia torácica, fazer a mensuração dessas duas medidas e, junto com as informações clínicas, a gente chegar a um possível diagnóstico, ou se não também para indicar os próximos exames que devem ser realizados naquele paciente para que a gente possa chegar a uma conclusão de um diagnóstico mais provável. E como que a gente faz isso? Às vezes, então, eu estou na clínica, na emergência, não tenho disponível o ecocardiograma, então eu vou fazer o raio-x. O radiologista também não está presente. Será que eu consigo fazer? Sim, é possível fazer. O que a gente mais precisa, uma boa radiografia de tórax. Para isso, então, a gente vai ter que aprender a fazer um bom posicionamento, aprender a técnica radiográfica para ser utilizada também, mas isso a gente pode aprender no nosso dia a dia. Não precisa ser na emergência que a gente vai aprender isso. Pode aprender com o radiologista que trabalha junto, ele nos ensinar o posicionamento, ensinar como utilizar as técnicas radiográficas para que a gente possa na emergência fazê-lo. Feita uma boa imagem radiográfica, a gente consegue então fazer essas medidas. O lado bom é que a gente só precisa de uma projeção radiográfica. Geralmente a gente vai utilizar a projeção lateral direita. Sempre perguntam por que a projeção lateral direita. Tenho mais facilidade em determinar as margens da silhueta cardíaca e também a maioria dos estudos que nos dão os padrões de referência também se utilizaram da projeção lateral direita. Então, para a gente poder comparar com as referências, a gente vai utilizar a mesma projeção radiográfica. O VHS e o VLAS são duas unidades para a gente medir quantitativamente o coração. O VHS vai medir o tamanho como um todo da silhueta cardíaca, enquanto o VLAS é mais específico para a mensuração do átrio esquerdo. Os estudos que se valeram dessa mensuração do átrio esquerdo conseguiram comprovar que ele é mais específico e mais sensível para detectar pacientes que estejam num processo de congestão secundária a uma cardiopatia, que leva ao edema pulmonar cardiogênico, que vai nos auxiliar a diferenciar também de uma pneumonia, se a causa daquela dispneia daquele paciente é uma pneumonia ou uma cardiopatia. Então a mensuração do VLAS vai ser mais específica e mais sensível do que a mensuração do VHS. O VHS já foi estudado para cães e para gatos, enquanto o VLAS a gente apenas tem essas referências para cães. E cada raça, por ter uma conformação de caixa torácica diferente da outra, tem tanto o seu VHS e o seu VLAS específicos. Gatos não têm uma variação de conformação de caixa torácica muito grande, assim como os cães. Existe mais uma mensuração geral do VHS, portanto, o VHS é o que é mais utilizado. Enquanto que em cães já existe mensurações específicas para cada raça do VHS e do VLAS. E vamos deixar alguns artigos científicos e também as tabelas com essas unidades de referência
para que possam ser consultadas. Existem algumas condições que não vão nos permitir também fazer essa mensuração. São aqueles casos onde a gente não consegue delimitar bem a silhueta cardíaca, seja devido à opacificação pulmonar, seja por líquido na cavidade torácica, ou também naquelas que apresentem alterações da conformação das vértebras. Hemivértebras, vértebras em bloco. A gente sabe que temos raças bem predispostas, bulldogs, que têm a presença de hemivértebras, então a gente não consegue fazer essas medidas. Todos os estudos que já foram realizados nessas raças sempre desconsideram aqueles animais que têm essas alterações morfológicas, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utilizar essas referências para essas raças predispostas, para a gente não contar essas vértebras. Então, feita toda essa explicação, eu vou demonstrar para vocês como fazer essas mensurações num caso normal e depois num caso que tem um pouco de alteração, e a gente vai ver as diferenças entre as medidas. A gente falou da parte teórica do VHS e do VLAS, então a gente vai falar realmente agora na prática, como que a gente vai fazer essas mensurações. A gente vai começar com uma imagem radiográfica normal, para a gente ver as referências anatômicas que a gente vai utilizar para fazer essas medidas, e depois eu vou mostrar alguns casos onde tem alteração e a gente vai realizar essas mesmas medidas e vamos ver a que resultados que a gente vai chegar, tá? Então, num tórax normal, como eu falei anteriormente, uma radiografia numa projeção lateral direita, onde a gente tem uma boa técnica radiográfica, a gente tem uma boa delimitação da silhueta cardíaca, a gente tem uma boa delimitação da veia cava se inserindo também aqui na silhueta cardíaca. A gente consegue ver muito bem também a região da carina e consegue determinar bem as margens dos corpos vertebrais. Então essas vão ser as principais referências anatômicas que a gente vai utilizar, tá? Começando pelo VHS. Então a gente vai fazer uma medida do eixo ápico basilar, tá? E depois uma medida perpendicular a ele do eixo crânio-caudal, que seria a cintura cardíaca, por assim dizer. Então a gente faz o eixo ápico basilar, então a gente consegue definir bem essa margem ventral do coração, diferente da radiopacidade gordura que a gente tem aqui. Então a gente consegue ver o ponto mais ventral e a gente vai até a região mais ventral da carina. Feita essa mensuração, a gente vai medir então o eixo perpendicular ao eixo ápico-basilar. Geralmente a gente vai fazer nesse terço proximal da silhueta cardíaca. Em alguns artigos científicos já comentam para a gente já usar como referência a margem ventral da veia cava, aqui nessa região que ela se sobrepõe à silhueta cardíaca. Então eu vou mensurar daqui até a outra extremidade da silhueta cardíaca, e isso a gente vai considerar que eu tenho que fazer um eixo perpendicular em torno de 90 graus entre os dois eixos. Feitas essas duas mensurações, eu vou então fazer um comparativo com o tamanho das vértebras, por isso que ele chama Vertebral Heart Score, ou Vertebral Heart Size, porque a gente vai comparar com o tamanho das vértebras. De qualquer vértebra? Não. Então a gente vai comparar a partir de T4, né? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, e a gente mede a partir da margem cranial. Então a gente vai fazer essa mensuração, por exemplo, que mediu aqui 93,9 milímetros, nesse caso ele mede milímetros, seriam aproximadamente 9,4 centímetros. Eu vou fazer essa primeira mensuração, então 93,9, alguma coisa aproximada. E a outra mensuração, a do eixo maior, que deu 12 centímetros, 0,6 praticamente. Então eu vou sobrepondo até alcançar a minha medida. Algo aproximado, não precisa também ser 100% exato aqui, que fica difícil a gente fazer essas medidas. E agora eu vou contar a quantos corpos vertebrais essas minhas duas medidas representam. Então eu vou contar aqui primeiro a verde, então representa 1, 2, 3, 4, 5,
quase 6 corpos vertebrais e a outra vai medir 1, 2, 3, 4. Não chega nem a fazer 4,5 aqui. A gente tem como os valores, então, a gente vai somar a quantos corpos vertebrais ele representa, como eu falei. Então, a gente mediu aqui aproximadamente menos de 4,5 e aqui a gente apresentou menos de 6. Opa. Então, a gente vai chegar a uma medida aqui de aproximadamente 10,5 corpos vertebrais, que é a referência que a gente tem como limite dentro da normalidade, ou como uma média, na verdade. Então, a gente tem uma média de 10,5 com uma variação de mais ou menos 0,3. Isso se a gente for considerar de forma geral, sem considerar as raças específicas. Então, se não tem um valor para um vira-lata, por exemplo, quando ele vem, né, chega um cão sem raça definida, não existe um valor específico, porque ele não tem uma raça. Então, a gente pode utilizar esse valor como base para a gente ter uma ideia de normalidade, tá? E agora eu vou excluir essas medidas. E como a gente faz o VLAS, então, que é para a gente medir o átrio esquerdo. A gente vai utilizar, então, a margem ventral da carina, novamente. E aqui a gente vai mensurar até a margem dorsal da inserção da veia cava com a silhueta cardíaca. Anteriormente a gente usou a margem ventral, agora a gente vai usar a margem dorsal. Então eu venho nessa margem onde tem a sobreposição da veia cava com a silhueta cardíaca e vou mensurar até então aqui o ponto que a gente tinha no ponto mais ventral da carina. E novamente eu vou comparar com o tamanho da vértebra também. Então vamos partir novamente de T4. 1, 2, 3, 4. E a gente vai medir. Aqui mediu 4,58. Essa minha medida. Então aproximado aqui dá quase 2 corpos vertebrais. Lembrando que a gente considera como um corpo vertebral desde o início da vértebra até o início da outra. Então a gente conta o espaço intervertebral como uma unidade dessa vértebra anterior que a gente contabilizou. Então a gente tem aqui um valor de aproximadamente 2, né? Praticamente 2,0 qualquer coisa. A gente vai considerar ele como dentro da normalidade também. Existem algumas unidades de referência para a gente trabalhar, aonde do próprio Colégio Americano de Medicina Interna, eles têm as suas, as unidades que eles utilizam como referência de padrão, e eles falam que se um VLAS for menor do que 2, há grandes chances de que a alteração respiratória naquele paciente não seja de origem cardiológica, que seja de alguma outra causa. E se ele tiver um VLAS acima de 3, ele fala que é quase 100% de certeza de que aquela causa respiratória tem origem cardiológica. Então essa é a grande utilidade que a gente vai ter. Tem casos que a gente não precisa mensurar, só a própria dimensão da silhueta cardíaca no raio-x. E a ausculta, onde a gente tem um sopro muito intenso, a gente já consegue concluir que a causa seja muito mais para cardiológica do que de outra origem. Então eu vou mostrar alguns casos, então esse que eu mostrei de normalidade, vou mostrar alguns casos. Então esse daqui é uma radiografia, a gente já consegue ver que ela já não está na das melhores definições. Como eu falei, ele é um paciente que estava apresentando uma sintomatologia respiratória. Então essa imagem radiográfica a gente está, como eu posso dizer, um pouco tremida, movida, porque ele estava bastante taquipneico. E essa era a dúvida, a causa é cardiológica ou é pulmonar? Nesse caso, vamos então também medir o VHS e o VLAS. O VHS, então, a gente identifica a carina, vai mensurar, então, do aspecto ventral da carina até o ápice cardíaco, faz o maior eixo ápico-basilar. Parede ventral da veia cava
um eixo perpendicular ao outro, né? Ao maior eixo, e obtemos a outra medida. Vamos sobrepor, então, essas unidades de medidas em quantas vértebras ele representa, né? 1, 2, 3, 4, partindo sempre de T4. Uma medida eu tenho 47,6 e na outra medida eu tenho 54,5. Volta um pouquinho, aproximando aqui. Então a gente vai considerar aqui, então as duas medidas, aqui temos 2 corpos, 4, 6, 8, 10, 11 e mais um pouco ainda. Então já foge bastante daquela referência que a gente tinha em torno de 10,5. Se a gente for jogado até um pouquinho para 10,8, ela já entra então no VHS aí acima de 11, eu diria em torno de 11,3 aproximadamente. Então a gente já imagina realmente que sim, se eu estava na dúvida, esse coração ele tem um aspecto aumentado. Não quer me falar da função, não vai me falar da função, mas eu já sei que a silhueta está aumentada. E eu vou também, então, agora, medir o VLAS. Como eu falei, eu vou, então, do aspecto dorsal da veia cava até o mesmo ponto de referência que eu medi primeiro, do ventral da carina. Obtenho a medida, então, de praticamente 2 centímetros. Venho novamente em T4, vou fazer aqui a minha medida e chego acima de 2, e aqui em Porto também aproximadamente então 2,3, que é uma medida bem limítrofe que a gente considera acima de 2,3. Se ele já tem bastante alteração na escuta cardiológica, grandes chances realmente que a causa respiratória seja de fundo cardiogênico. Vamos então um outro caso. Também, então, esse é até um pouco mais evidente, o tamanho do coração em relação ao tórax. Muitas vezes a gente nem precisaria medir, a gente tem essa ideia da proporcionalidade. Então, um coração normal dentro do tórax, ele vai ocupar em torno de 70% da altura. A gente consegue ver que aqui ele já ocupou muito mais do que 70%. Mas vamos medir mesmo assim, né? A gente então vai falar novamente base no coração, aspecto ventral da carina, aspecto ventral da veia cava, um eixo perpendicular ao outro. Vamos transpor essas medidas até T4. Então uma medida deu em torno de 10 centímetros e a outra em torno de 13 centímetros. A gente já vem aqui aproximado. Vamos contar novamente quantas vértebras a gente tem. Então a gente vê sobrepondo as duas medidas aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 11, praticamente 12. Então realmente já confirma aquela sensação inicial que a gente tinha de que era um coração aumentado. A gente consegue perceber que é muito acima daquele 10,5 que a gente pode utilizar como referência. E o átrio esquerdo, apesar dele também estar bem evidente aqui na radiografia, eu vou fazer a mensuração, partindo então do aspecto dorsal da veia cava até o aspecto ventral aqui da carina. Mediu 5 centímetros, ponto 4. Vamos novamente para a coluna. Passou. A gente vê aqui. Então ele mede 1, 2, mais de 2,5. Então também, se a gente excluía com 2, menor do que 2, uma probabilidade de ser cardiogênica a causa, acima de 2,3 há uma grande probabilidade. Nesse caso, deu acima disso, deu mais do que 2,5. Então, muito provavelmente, a causa da disfunção respiratória seja de origem cardíaca. E a gente tem, por último, então, aqui um caso, só para a gente completar, que é de um felino, para deixar o exemplo também. Então, são as mesmas referências que a gente vai utilizar: a carina,
o ápice cardíaco. Aqui a gente já tem uma dificuldade de visualizar a veia cava bem delimitada, mas mesmo assim a gente consegue fazer para nos dar uma referência. Como eu falei, o VHS é uma referência, ele não é uma verdade absoluta também, porque tem outras estruturas envolvidas na silhueta cardíaca que a gente vê. Então eu vou medir aproximadamente aqui, posso medir um pouquinho mais aqui, próximo da carina, e fazer um eixo perpendicular. Então, para mim, a veia cava aproximadamente aqui, e a gente faz o eixo. Vou fazer a mesma coisa, achar T4 e as duas medidas. Então, uma deu 5 centímetros, praticamente, e a outra deu 3,5 centímetros. E aí a gente vai também contar quantas vértebras correspondem. Então, a gente tem 2, 4, 6, 8, 9, 10. A unidade de referência que a gente tem para o VHS em gatos, ela vai ser em torno de 7,5. Então, essa é uma silhueta cardíaca que eu posso sugerir que ela esteja aumentada. Mas a gente tem sempre que fazer algumas considerações. A gente pode perceber que ele também é um gato obeso. Eles têm um acúmulo de tecido na região do pericárdio. Então, sempre importante a gente não utilizar essa medida apenas como uma verdade absoluta, mas que ela possa servir de auxílio para que a gente tenha uma tomada de decisão com mais clareza, né, do provável diagnóstico, ou se não, dos próximos passos que a gente tenha que tomar. Lembrando, o ecocardiograma é sempre o exame ouro, o exame padrão que a gente prefere para avaliar a função cardíaca. Não tendo ele disponível, devemos sim realizar a radiografia torácica e essas mensurações para que a gente possa direcionar melhor o nosso diagnóstico. Muito obrigado.